Vem aí a 7ª Festpoa Literária. De 19 a 25 de maio, a cidade celebra a literatura e as artes, na festa que acontecerá na Casa de Cultura Mário Quintana, Instituto Goethe, Palavraria, Bar Ocidente, Bamboletra, Sintra Juf e Bar 512. Toda a programação é gratuita. Acesse festpoaliteraria.net e confira. Faça a Festa da Literatura de Porto Alegre. Agradecendo a presença de todo mundo que vem acompanhar as leituras e o bate-papo, o lançamento de livro desta noite aqui na Casa de Teatro. Obrigado ao Zé, ao Jeff e a toda a equipe da casa. Agradecimentos pelo apoio e parceria que já é de longa data. E Festpoa Literária tem patrocínio da Secretaria Estadual da Cultura, da Caixa Econômica Federal e é feito em co-realização com a Alice, a Agência Livre de Informação, Cidadania e Educação. Então, co-realização, apoios do Sintra Juf também, e diversos apoios que estão creditados aí no material de divulgação. Antes da conversa do José Luiz Peixoto, que vai falar um pouco sobre o livro dele, que está sendo lançado aqui em Porto Alegre, o livro chamado Livro, a gente tem a leitura intitulada A Melhor Maneira de Dizer Tudo em 6 Minutos, com um convidado que vem de Salvador para lançar o livro amanhã na Palavraria. Esse livro aqui, O Retrato, um pouco de Henry James, não faz mal a ninguém. Lima Trindade lança amanhã na Palavraria, 18h30, e participa de uma mesa de bate-papo. Para quem não sabe, a Palavraria fica aqui na Vasco da Gama, 165, e é uma parceira também de longa data do evento. A Palavraria está com o livro do Fausto, está com o livro do Lima, do José Luiz Peixoto, da Carol Teixeira, de todos os convidados da Festpoa. Carol e Fausto, que irão para o Sarau Elétrico depois, logo mais, no Bar Ocidente, o Sarau Elétrico. Então, não percam, essa noite vai ser quente. E Sarau Elétrico, comandado pela Kátia Suman, que está fazendo a cobertura pela Rádio Elétrica, cobertura online, tanto na Rádio Elétrica quanto nas redes sociais. Então, acompanhem tudo aí. E o Lima, depois de ficar aí me ouvindo 10 minutos, a melhor maneira de dizer tudo em mais do que 6 minutos. Aqui. Desculpe a delonga, mas depois eu não falo mais nada e depois é só literatura mesmo. Então, bem-vindo, Lima, mais uma vez na Festpoa Literária, Lima Trindade, lançando o livro amanhã, O Retrato. Obrigado. Vou ler um conto chamado A Primeira Vez, do meu livro anterior, Corações Blues e Serpentinas. A primeira vez que o vi, ele estava com um velho paletó cinza e comemorava aniversário. Eu já o vira outras vezes. Contudo, a primeira vez que realmente o vi foi naquela noite. Noite de seu aniversário. Noite especial, porque seria a noite que eu verdadeiramente o veria. Pois das outras vezes, mesmo aquela quando adquiria a dimensão de um jogador de basquete, e jogador de basquete, sim, é o exemplo quase perfeito para identificar-lhe o tamanho ao subir os tablados dos pequenos teatros salpicados na cidade, para recitar para quase ninguém que queira escutar, mas todos sabem que estão ali justamente para ouvi-lo, e, se possível, aplaudi-lo, e dizer que sempre entenderam tudo, e acharam demais, cara, principalmente aquele verso, aquela hora em que ele grita com raiva, ou por pouco, muito pouco, o choro não lhe banha a face. E ele parece maior, muito maior, mas não tão grande quanto naquela hora parado no meio da sala, bebendo e chorando porque ganhara um livro de presente de aniversário de uma menina que me falaram fora sua namorada. E fumava, soltando fumaça, com medida graça, e eu reparando nas suas longas costeletas e no desenho dos lábios se abrindo para soprar a fumaça.
Lembro especialmente do paletó meio amarrotado e também folgado, e do gosto do vinho barato e do quanto ele me lembrava Jack Kerouac, o velho beatnik. Emocionado apenas porque ganhara um livro de presente de aniversário. Lembro que tinha um espelho na sala e eu não olhava diretamente para ele, mas para o espelho, porque assim ninguém descobriria o que comigo se passava, que eu estava apaixonado e com medo que alguém pudesse desconfiar de meu amor, que naquela hora era todo consciente, era meio misturada à bebedeira. Sim, era a bebida que fazia isso com a gente. Confundia o gosto e a noção de beleza, porque um homem não pode achar bonito outro homem, ainda mais se a beleza tiver uma aura de sensualidade. Ora, ora. Ele era realmente bonito, e seu charme me embebedava no meio de tanta gente ali interessante, feitos poetas, atrizes, pintores e admiradores que não eram merda nenhuma, mas também ali estavam, bebendo e falando e falando e falando. Ele, contudo, não falava, e seus olhos doces, alguma coisa tristes para alguns, não eram tristes para mim. No entanto, pois eu compreendia a dor escondida pela qual ele provavelmente teria passado, e eu achava que era a mesma dor minha. Por isso sabia que não podia ser tristeza, mas um sentimento intenso e um tanto santo de se identificar com as cruezas do mundo e não ficar indiferente como todas as pessoas que conheço, menos eu e ele, que estava fazendo aniversário. E eu o mirando pelo espelho, até que alguém resolveu colocar música e fazer soar aquela voz arrastada de cantora de cabaré francês, que nunca esquecerei, assim como não posso esquecer dele vindo em minha direção e pegando minha mão para que dançássemos, enquanto todos explodiam em risos. E eu tentava me desvencilhar, mas ele era firme e resoluto, e eu não tive como deixar de sentir seu rosto colado ao meu, e o quanto era quente aquele paletó, oscilando em movimentos de rodopios lentos ao embalo da bela música e dos risos que me envergonhavam e me faziam querer morrer. O que não seria de modo algum ruim, porque morrer nos braços dele era o que eu queria desde que tinha nascido. Pelo menos foi o que eu pensei no instante que a música acabava e ele beijava minha testa como ninguém jamais houvera beijado, agradecendo e sorrindo para então dividir-se em atenções aos demais convidados, deixando-me no meio da sala, nesta hora já totalmente deslocado, porém feliz e querendo viver eternamente por ter com ele dançado. Quem poderia, de alguma maneira, imaginar meu contentamento, apesar de parecer desconcertado? Deste modo, quando alardearam o fim da bebida e sugeriram dar continuidade fora dali, num bar daquela cidade que eu não conhecia direito, porque era a primeira vez que lá eu tinha estado, eu aceitei e redobrei as esperanças de novamente me aproximar dele. Então, penetramos no dorso da noite e eu achei que vê-lo andar com o livro que havia ganho no bolso do paletó cinza, em busca de um ponto para eles determinado, mas para mim completamente vago, era uma visão mágica, acrescida pelo jogo de luzes e sombras dos escassos postes de eletricidade e vãos da estrada em que caminhávamos. Os poetas, as atrizes, os pintores e os admiradores o circundavam, enquanto eu ia atrás, admirando o cortejo fiel. Até quando percebi que tinha bebido demais e o cadarço do meu sapato estava desamarrado, e vacilei no passo e caí no asfalto, sem forças para me levantar, enquanto eles seguiam na noite, que só poderia ser esta e jamais outra, eu o perdendo, enfim, em seu paletó cinza. Obrigado.
Então, vou chamar aqui Reginaldo Pujol e o José Luiz Peixoto. O José Luiz Peixoto que está lançando esse livro aqui, em Porto Alegre, chamado Livro, romance dele publicado pela Companhia das Letras, sobre o qual ele vai falar, entre outras coisas. O Reginaldo vai bater um papo rápido com o José Luiz e ele fica autografando, fica à disposição para autógrafo. E hoje eu ganhei esse livro há poucos minutos, chamado Abraço, publicado em Portugal, que em breve vai ser publicado aqui no Brasil, que reúne umas centenas, dezenas, pelo menos, de crônicas do José Luiz. E tem um textinho aqui bem curto, um parágrafo que acho que vem a propósito, e eu vou fazer uma leitura arriscada aqui, dedicado ao quem está chegando, Fausto Fawcett, de quem eu sou ídolo, e a Carol Teixeira, que volta a Porto Alegre, e em breve voltará de novo para lançar outro livro, Carol Teixeira e Fausto, na sequência aqui na Casa de Teatro. Então, vamos lá. Os livros, esses animais opacos por fora, essas donzelas. Os livros caem do céu, fazem grandes linhas retas e, ao atingir o chão, explodem em silêncio. Tudo neles é absoluto, até as contradições em que tropeçam. Estão lá, aqui, a olhar-nos de todos os lados, a hipnotizar-nos por telepatia. Devemos-lhes tanto, até a loucura, até os pesadelos, até a esperança, em todas as suas formas. José Luiz Peixoto, bem-vindo a Porto Alegre, bem-vindo à Festipoa. Reginaldo Pujol, um dos maiores parceiros e apoiadores da Festipoa. Sem o Reginaldo, nada disso aqui existiria, nem estaríamos aqui. E não é exagero, e ele é o grande entusiasta e as plaquetas e sei lá o que, ele colabora com a circulação sanguínea do evento. Então, obrigado, Reginaldo, por topar esse convite de receber seu anfitrião do José Luiz aqui no lançamento dele. Obrigado. Então, tem que começar, antes de dizer boa noite, tem que começar agradecendo o Fernando, que fala mais de mim do que ele deve. Agora, sim, uma boa noite. Prazer estar aqui recebendo o Zé Luiz Peixoto, que nesses poucos dias de Porto Alegre já está se demonstrando um grande amigo. Aliás, a gente já tinha se conhecido antes em outras baladas, na balada literária do Marcelino, em São Paulo. Tomamos uma cerveja, trocamos uns livros molhados de cerveja. Né? Ele disse que eu podia apresentar ele como eu quisesse, então eu vou apresentando assim via mesas de bar. Mas, para além de ser um frequentador de mesas de bar em São Paulo, Porto Alegre, Lisboa e mundo afora, o Zé Luiz é um dos expoentes dessa geração de escritores portugueses que vem lançando não só em Portugal, como mundo afora, a partir dos anos 2000, esse time que reúne gente como Gonçalo, Walter Hugo Mãe, João Tordo e por aí afora. O Zé Luiz é um dos nomes mais destacados dessa turma, e vocês estão aqui para ver ele, sabem disso, vieram por causa disso, inclusive. Tem duas mãos cheias de livros publicados, venceu o Prêmio Saramago de 2001 com o romance Nenhum Olhar, e está aqui relançando, né, ou lançando localmente o livro, né? Do qual a gente vai falar um pouco hoje, depois abrir um pouquinho sobre o resto da obra dele. Vamos bater um papo aqui, como a gente vem fazendo esses dias. E o mais importante dizer é que o Zé Luiz já conhece a Arena do Grêmio, vibrou com um gol do Rodriguinho e tirou uma série de fotos lá na Arena. Isso acho que talvez seja o mais importante da passagem dele por Porto Alegre. Acho que então, Zé Luiz, boa noite. Olá, e xinguei o Fred. Xingou o Fred. É verdade, e falou que o juiz estava fazendo uma má arbitragem. E estava. Bom, então, boa noite, Zé Luiz, seja bem-vindo. E talvez seja legal tu começar fazendo uma leitura do livro e depois a gente faz um papo, pode ser? Sim. Bem, muito boa noite. É um prazer enorme estar aqui pela segunda vez. A primeira vez foi no ano passado, em que eu estive uma noite. Desta vez já fiquei um pouco mais.
Acho que na próxima vai ser ainda mais. Muito obrigado também por este convite para estar aqui na Festipoa. Fiquei muito feliz, verdadeiramente, quando esse convite chegou, e foi ótimo que tivéssemos conseguido encontrar aqui um dia para fazer esta conversa e este encontro também com tantos amigos. Alguns, inclusivamente, que já encontrei lá no outro lado do oceano. Parece longe, mas quando se faz este caminho, como tu sabes, depois já não é tão longe assim, não é? Quando se está só a pensar, parece que é na Coreia do Norte. Mas quando depois se vai e se volta, então percebe-se que se pode voltar a ir e que se pode regressar outra vez, e que esse caminho é como todos os outros. Eu não sei muito bem o que é de ler, porque num romance é sempre difícil escolher uma passagem. Fico sempre com a sensação de que o antes é fundamental, e a ideia de que se vai continuar a ler e de que o depois está lá também é importante. De qualquer forma, neste romance chamado Livro, há um aspecto que é muito, acho que, marcante, e que numa leitura assim mais breve também pode ficar exposto, e que tem que ver com a linguagem e o vocabulário, a música do romance. Eu estava a falar há uns 2 dias com a Clarice, que não sei se está aqui, deve estar, né? Está ali. E estávamos a falar de como às vezes algumas palavras não são muito familiares. Para já queria-vos dizer uma coisa, que é, em Portugal as pessoas acham o mesmo. Não é assim uma coisa de eu ser português e vocês serem brasileiros. É uma coisa de eu ser das Galveias. Sim. E de vocês serem do resto do mundo. Porque as Galveias é o lugar onde eu nasci, e nós em Portugal dizemos uma aldeia, porque é um lugar bastante pequeno, com 1000 habitantes. E eu não sei se está aqui gente, algumas pessoas estão, né, que ontem estavam na conversa do Marcelino Freire, e eu identifiquei muitíssimo com as coisas que ele estava a dizer, e houve um momento em que eu até achei quase que ele estava a falar de mim, porque ele estava a falar da mãe dele, e estava a falar de como a mãe dele foi importante para ele, e de como ele, desde pequeno, ficou com aquela ladainha, aquele ritmo marcado na cabeça dele, não é? Como ele interiorizou, e comigo aconteceu-me o mesmo, não é? Com a minha mãe, lá nas Galveias, lá no Alentejo. E este livro é um livro que vai muito a essa linguagem. Por isso, efetivamente, existem expressões neste livro que são usadas, sobretudo, a única pessoas que algumas vezes as ouvia usar foi a minha mãe e a minha avó. Por isso, se não as entenderem, não faz mal. Então, talvez aqui um pequeno parágrafo, diz assim: no barbeiro sabiam 0. Quando Josué ia cortar o cabelo, enquanto esperava, os homens começavam a falar de qualquer coisa. Depois, se não encontravam ocasião para falar dela, era o próprio barbeiro que, sorrindo, começava a conversa. Não era isto. Mas pronto, é no barbeiro. Varrer cabelos, varrer mãos cheias de cabelos pretos e grisalhos, ou arrastá-las com os pés, sentir cabelos rijos a furarem a língua da bota, tirá-los à noite das meias, mal iluminados pela luz do candeeiro a petróleo. A barbearia cheirava a creme da barba, claras em castelo, raspadas da cara com uma lâmina, pontos de sangue, pequenas figuras brilhantes de carne viva, o lápis de gelo para tapar as feridas, o borrifador de pó de talco, de borracha, como uma buzina muda. A barbearia tinha o cheiro daqueles que estavam sentados nas cadeiras a conversar ou à espera de vez, e daqueles que se assomavam para ver quem estava.
As paredes estavam forradas por fotografias de atrizes e outras mulheres estrangeiras. Nos instantes em que as conversas chegavam ao silêncio, os homens ficavam parados a olhar para as mulheres das fotografias. Elas olhavam sempre de volta, mantinham um sorriso que cada homem acreditava ser apenas para si. Cercado por essas mulheres desinibidas, estava o espelho. Refletia toda a divisão, como se fosse uma janela para outra barbearia, onde estavam os mesmos homens, mas onde tinham outros pensamentos. Pronto, não sei mais assim o que é que é de ler. Obrigado. Desculpem ser assim meio... porque eu não sei bem mesmo o que é de ler. Mas até é interessante esse não saber por onde pegar o livro, que pode ser até o início da conversa. Pegar o livro, né? Que é uma das primeiras perguntas que eu pensei em fazer nessa conversa. É uma pergunta bem de leitor mesmo, assim, que é sobre o título livro, que já devem ter feito de diversas formas essa pergunta. Eu sei que eu não estou inventando a roda aqui. Mas é uma curiosidade que é o que veio primeiro nessa história. Vou fazer um livro que se chama livro, ou escrevendo o livro te ocorreu lá pelas tantas a virada que há na história, ou o objeto que percorre a história, e sim, ele vai se chamar livro? Bem, quem escreve livros, à partida lê livros. E é uma pessoa para quem os livros são importantes, muito importantes. E por isso, eu, quando projetava este livro, este romance, sentia muito o peso desse título e dessa ideia, que é uma ideia que me parece só poderia acontecer assim, pronto. Eu só conseguiria ter a ousadia de a levar avante existindo desde o início, não é? Porque lá está, porque é um título muito marcante e muito forte, e às vezes até um pouco arrogante e pretencioso, não é? Se bem que há uma coisa que eu gosto de chamar a atenção, é que não se chama o livro, apesar de muitas vezes ser chamado assim, erradamente. Chama-se só livro. Por isso, se quisermos olhar para ele e dizer que é pretencioso, podemos fazê-lo, mas também se quisermos olhar para ele e dizer que é despretencioso, também o podemos fazer, porque é quase como se não tivesse título, de certa maneira. É quase como se fosse um genérico, né? É quase como se fosse branco, né? Sem nada. Mas, efetivamente, depois de se ler o romance, eu acho que esse branco, chamemos-lhe assim, nesse branco podem desenhar-se várias formas, porque há várias possibilidades, né, de justificação do título. Há algumas que são mais evidentes, outras que são mais subtis. Existe um livro, efetivamente, que atravessa o romance, e posso dizer assim, de uma forma, se calhar, sem estragar muito, que a minha ambição é que quem está a ler, no fim, chegue à conclusão que o próprio romance, o próprio objeto que tem na mão, é esse livro, não é? A primeira frase do romance é: a mãe pousou o livro nas mãos do filho, não é? E esse é o livro que atravessa o romance. E pronto, há mais algumas coisas, mas eu não quero dizer porque acho que é importante também ser surpreendido por elas. Embora haja outras coisas que também poderiam surpreender, mas pronto, quanto mais existirem, mais... Eu gosto de ser surpreendido nos livros e não só. E por isso não vou estragar. Mas é assim, um título é sempre muito importante, não é? Um título é sempre marcante. E quando é uma só palavra, não é? Seja ela qual for, pronto, é como se todo aquele peso assentasse naquela palavra. É claro que as palavras também são todas elas sempre enormes e aguentam bem o peso de qualquer livro. Mas o título, pelo menos como eu entendo, é como aquela estaca, não é? Sob o qual assenta a tenda do circo, não é?
que é o texto, não é? Ou seja, de alguma forma, todas as palavras do romance se relacionam com aquele título. O título, de alguma forma, deve ser o pedaço de texto, neste caso só uma palavra, mas o pedaço de texto que dá uma perspectiva, não é? E que, quando nós estamos a ler alguma coisa, lá dentro, podemos sempre voltar ao título para reenquadrar, para contextualizar, para entender melhor. O título, de alguma forma, tem de ser uma espécie de coração. Tem de ser fundamental. E também é bom para vender. Não, estou a dizer isto a brincar, mas é verdade neste aspecto, que é o título é o rosto do livro. São muito mais as pessoas que conhecem um título de um livro do que aquelas que o vão ler, não é? Há muitas pessoas que leem um livro pelo seu título e há muitas pessoas que deixam de ler esse mesmo livro pelo seu título. E se eu digo que o título é o rosto do livro, todos nós sabemos a importância que os rostos têm, não é? É aqui no Brasil, em Portugal não se diz, mas no Brasil diz-se muito, eu não vou com a cara dele. Não é? Já viste, tão mal. A pessoa às vezes até pode nem conhecer bem a pessoa, mas não vai com a cara dele. E às vezes isso é determinante, não é? Em Portugal, não sei se aqui também dizem, mas em Portugal nós temos uma expressão que diz, mais vale cair em graça do que ser engraçado. Não sei se... mais vale cair em graça do que ser engraçado. E é um pouco o reverso disso, não é? E pronto, um título, para quem eu, normalmente, noutros livros, nunca tive assim muita angústia do título, porque, na maioria dos casos, ia escrevendo e o título, não é? O processo é tão longo que em algum momento... estava assim a pensar noutra coisa, a ver um jogo de futebol ou qualquer coisa e pim, chegava ao título. Mas pronto, neste caso foi assim. E eu acho que quando não há título, às vezes é complicado. Bom, mas aí, entrando um pouco mais no livro, fazer uma pergunta agora mais séria, profunda. Pensava que esta já era séria. Isto é o mais não, sério. A resposta foi, eu fiz uma pergunta rápida. O mais sério que isto, não me peças. Mas citar um crítico literário aqui, chamado José Luiz Peixoto. Conheço. Que, se eu tivesse marcado melhor a página... Deixa eu só achar aqui... Diz a ideia. Diz ele assim, que a raiz da vulgaridade vulgaridade generalizada está, sem dúvida, na falta de experiência vivida do autor, que não é nenhum Jack London, nenhum Kerouac. Estou bem consciente do mau entendimento que pode redundar de uma defesa simplista da experiência, tanto mais que estou a referir a um autor que vem logo antes de Pessoa nas estantes alfabéticas das bibliotecas. Mas sei que, mesmo Flaubert, que tanto insistiu no afastamento entre a obra e o autor, ao sentar-se no banco de tribunal, com as nozes cingidas pelo quebra-nozes, não teve pudor de admitir que se chamava Emma. Ao tribunal não se mente. É por isso que me indigna que ele, nunca tendo passado pelas dificuldades da imigração, no que ele está errado, porque tu já viveu em Cabo Verde, se tenha atrevido a tocar no assunto. Até porque se aborda o tema é para o tratar de forma superficial, não retratando nunca aquela que foi a vivência de milhões de portugueses. Não se pode falar daquilo que não se conhece. Falta o testemunho privilegiado. Então tem essa graça de uma parte do livro aqui, tentando também não estragar a surpresa de leitura, e que tem uma série de exercícios metaficcionais e de discussão do próprio texto. E aqui tem uma autocrítica ou uma crítica ficcional ao texto, mas esse trecho em especial aqui que fala de uma coisa que passa muito pela crítica literária, essa discussão da experiência, não experiência,
pode-se escrever o que não se viveu, pode-se viver o que não escreveu. O que tu pensa disso? Se tu está mais para piada nessa parte aqui, se tu está mais para... Bem, esse livro é um livro que, em muitos momentos, tem ironia e tem piada mesmo, assim, aberta. Mas, efetivamente, essa questão é uma questão que existe desde o século XIX. Há grandes questões, às vezes, que as pessoas ficam todas mal dispostas umas com as outras e são grandes polémicas e gastam imenso papel. Felizmente agora existe a internet, então já não se gasta tanto papel. Mas são discussões que existem desde o século XIX. São discussões que existem desde a roda, né? Inventaram a roda e começou logo essa discussão a seguir. E muitas vezes são discussões sem, efetivamente, uma resposta que seja completamente inequívoca para um dos lados, né? Aí, pronto, nesse caso muito particular, falava dessa questão da imigração para a França, porque este romance, um dos temas centrais, é a questão da imigração dos portugueses para a França. Porque durante os anos 60 e até 1974, que foi o ano da Revolução Portuguesa, e que acabou com uma ditadura de 48 anos, 1,5 milhão de portugueses foram para a França. Ora, isso é incrível, quer dizer, aqui pensem à proporção, não é? Portugal tinha, e ainda tem neste momento, 10 milhões de pessoas, portanto, 1,5 milhão são 15% de toda a população. Ou seja, em cada 100 pessoas, 15 foram para a França. Não foram para a China, foram para a França, todos. E isso é impressionante. No entanto, eu nasci em setembro de 1974. 4 de setembro de 1974. Se quiserem lembrar-se de mim este ano, vou fazer 40 anos, podem mandar assim umas palavras. Mas então, isso significa que em Portugal eu faço parte de uma geração que é muito marcada e que eu acho que até é importante quando se fala desses outros autores que têm mais ou menos a mesma idade que eu em Portugal, porque nós somos a geração que não viveu a ditadura e que não viveu, no meu caso, sequer a Revolução do 25 de Abril. E isso é uma coisa que ninguém nos deixa esquecer. Nós ouvimos isso desde crianças, não é? Quase como se fôssemos sempre crianças, não é? Por parte das gerações mais velhas. E então, nesse caso aí em particular, esse aspecto é exposto. Efetivamente, eu até tenho alguma relação autobiográfica com as histórias deste romance. Já para começar, o nome de todas as personagens, praticamente, são nomes de pessoas da minha terra. A velha Lubélia, o Cosme, tudo isso são pessoas de lá. E isso, pronto, é simbólico, mas num romance ou na literatura, é claro que o simbólico é importantíssimo, não é? E, ao mesmo tempo, um nome também é importantíssimo, não é? Mas, pronto, para lá desse detalhe, os próprios espaços do romance correspondem aos espaços da minha terra. Depois existe a linguagem. Depois ainda existe uma outra coisa, que é os meus pais foram imigrantes na França. Eu tenho 2 irmãs que são mais velhas do que eu. Uma foi para lá muito pequena, ela tem mais 13 anos do que eu, e a outra nasceu lá. Essa minha irmã, que é mais velha, ela hoje é professora de francês. Os meus pais voltaram pouco antes de eu nascer, e eu nasci no Alentejo. Então, eu passei toda a minha infância a ouvir, nos almoços de domingo, a falarem como é que eram as coisas em Paris. E eu vivia ali, rodeado de rebanhos de ovelhas, pastores e searas de trigo. Para mim, Paris era assim um mundo irreal, não é? Que eles alimentavam com descrições sempre muito assim fantásticas. E ao mesmo tempo, em virtude dessas grandes imigrações portuguesas
dos anos 60, Portugal, sobretudo o Portugal do interior, tem uma característica muito curiosa, que é, no verão, que lá são os meses de julho e de agosto, essas aldeias, normalmente, há algumas que até triplicam de população, porque são as pessoas que vêm todas de férias. E como os meus pais voltaram da França nessa altura aí dos anos 70, na verdade eles voltaram em 72, eles, quando foi a vez deles construírem a casa deles, eles construíram-na num lugar onde estavam a construir os imigrantes todos. E então esse lugar, durante o resto do ano, não tinha tanta gente, mas durante o verão vinham todos os imigrantes que traziam coisas que não existiam lá. Chocolates que não existiam lá, brinquedos que não existiam lá. E então, pronto, eu vivi a imigração desse lado. E para mim, escrever esse livro foi um pouco procurar na minha pré-história. É muito curioso porque em Portugal não existe praticamente nenhum romance sobre a imigração portuguesa para a França. O que é incrível, não é? Sendo que a imigração portuguesa para a França movimentou tanta gente. Mas na França existem vários romances sobre esse mesmo tema, escritos por filhos de imigrantes portugueses, que entretanto têm uma cultura muito superior à dos pais, porque as pessoas que emigravam para a França, tirando alguns que eram mais ativistas políticos e que se asilavam, mas que eram uma minoria, eram pessoas que tinham pouca formação, etc. Mas os filhos já têm essa formação que lhes permite escrever romances, e existem esses romances em francês. Mas em Portugal não existe. E isso eu acredito que tem que ver com uma coisa que está ligada a isto tudo, que é justamente o facto de ser um tema mais ou menos fraturante na sociedade, porque Portugal é um país que lida com dificuldade com alguns traumas, e este é um deles. Outros são bem conhecidos: a guerra colonial, o regresso das pessoas que viviam nas colónias e que foram enviadas para Portugal assim de um momento para o outro, e outras questões que na verdade só agora é que começam a ser tratadas, por exemplo, na literatura portuguesa. É claro que já houve alguns livros que tratam a guerra colonial, mas de alguma forma eu sinto que só agora é que começam a ser tratadas com distância, e com a distância que se calhar a literatura também exige. E eu, pela minha parte, obviamente que tenho a desvantagem de não ter vivido isso, mas acho que também tenho a vantagem de ter essa ousadia, porque efetivamente em Portugal é arriscado, na medida em que há muita gente, não é, que tem essa história, que é essa história, pronto, com algumas diferenças, não é? É a história deles, não é? E essas pessoas estão vivas, essas pessoas julgam muito, não é, aquilo que se possa fazer, e pronto, e é um tema complicado. Mas pronto, estou muito contente, acho que correu muito bem. Não, me chama a atenção até porque o discurso era muito o discurso típico do crítico, esse que julga o direito que alguém tem sobre um fato histórico, né? Mas foi bom até que... Mas é ótimo também introduzir dentro do livro uma crítica negativa ao livro, porque assim quem fizer essa crítica já vai estar a citar o livro, não há problema. Já está fazendo um elogio ao livro. Já está desarmado. Mas até tu fez essa referência ao fenômeno da migração portuguesa dos anos 60, né? E a curiosidade, mas isso é só uma especulação, talvez não tenha nem muito o que dizer sobre isso, é o que esse fenômeno migratório que está ocorrendo de novo agora, né? E que tem uma previsão aí assustadora de diminuição de 2 milhões de pessoas na população de Portugal em uma dezena de anos, né? Mas este romance, eu acho que pronto, isto pode-se dizer acerca de se calhar todos os romances. E muito mais o dirá a pessoa que o escreveu, porque essa é a sua ambição, não é? Mas também não me peçam para não ser eu, porque eu sou eu e não posso deixar de ser eu, não é? Seja lá isso que for. Mas a verdade é que este romance, eu sinto que ele é sobretudo um romance sobre Portugal. E
e depois é sobre o mundo. Porque, quer dizer, eu acho que a literatura, não é? Ela tenta sempre ser sobre a natureza humana, sobre aquilo que não muda. Efetivamente, esse romance foi a primeira vez em todos os romances e todas as coisas que alguma vez escrevi em que eu o datei, em que eu utilizei datas, em que eu disse isto aconteceu no dia 28 de abril de 1974, por exemplo, e em que se pode seguir as datas com facilidade. Aliás, tinhas aí, já não sei se ainda tens, um outro romance que é completamente cronológico, anacrónico, quero dizer, que é anacrónico e que às vezes até é confuso, ou que é mesmo confuso, também a minha intenção era que fosse confuso. Mas foi a primeira vez que eu fiz isso, mas obviamente que eu sinto que essas questões são de agora, porque nos anos 60 havia portugueses a irem para a França com essas condições, e apesar de a França ser relativamente perto de Portugal, eles iam como se fossem para Marte. A maioria daquelas pessoas, a França era assim uma coisa, não é, que ficava para lá das fronteiras do conhecido. Mas isso hoje também acontece. E acontece com pessoas que querem ir da África subsaariana para a Europa, acontece com mexicanos que querem ir para os Estados Unidos, acontece com inúmeras pessoas em inúmeros lugares. Dessa forma, digamos assim. E pronto, e é isso, quer dizer, eu para mim, efetivamente, aquilo que eu tentei perceber, porque lá está, eu nasci em 1974, e desculpem eu bater muitas vezes nesta tecla, mas isto é fundamental, porque 1974, 25 de abril de 1974, é a data mais marcante da história recente de Portugal, é assim um rasgão, não é? Na história do país. E, efetivamente, a partir daí, aconteceram muitas coisas. Eu tenho 40 anos, também não sou nenhum bebê. Não é? Tenho um filho de 17 anos que tem 1,80 m e joga basquete. Mas, é verdade. Mas também é verdade que, e eu apercebi-me disso quando me propus a escrever este livro, que se é verdade, se há uma marca importante nas pessoas da minha idade e em mim, não é? É que nós nascemos no meio de uma loucura, porque nos últimos 40 anos, não é? E refiro-me aqui, esse livro foi publicado em Portugal em 2010, e eu estou aqui a falar do período que vai, são 50 anos, não é? Entre 1960 e 2010, Portugal quase parece dois países completamente diferentes. A primeira marca, que é muito, muito, muito intensa, é o quanto Portugal era um país isolado, o quanto Portugal era um país fechado, o quanto Portugal era um país sem contacto com o exterior. Em 1960 e antes, Portugal era um país que, pronto, para já, nós temos esta coisa geográfica de estar ali entre a Espanha e o oceano, e o oceano para nós, e a Espanha para nós é uma espécie de oceano, não é? Porque nós não sabemos nada sobre os espanhóis não sabem nada sobre nós, e por isso é que emigramos para a França, não é? Não fomos... Exato, nesse caso a Espanha também não estava em muito boas condições, mas de qualquer forma sempre olhámos pouco para a Espanha. E os espanhóis também sabem muito pouco sobre nós. Depois, ao mesmo tempo, por estarmos assim nessa circunstância e por ainda para mais termos tido um regime político tão fechado, não é, que só se expandia, entre aspas, para essas colónias africanas, a verdade é que é um país muito coeso. Eu não sei, tu viveste em Portugal, não sei se sentes isso, mas é um país em que acontece alguma coisa no norte, em Trás-os-Montes, e ela é sabida. Nós sabemos em toda a parte. Mas, ao mesmo tempo, e isso aí eu não sei se te apercebeste, também é um país com grandes divisões. Como, por exemplo, uma muito importante é a divisão entre o interior e o litoral,
mas que eu acho que é uma fratura que nasce justamente no decorrer deste processo evolutivo que foi tão rápido, não é? E que acontece, porque em 50 anos, como eu disse, Portugal mudou de uma forma extraordinária. E se nos anos 60 e até nos anos 70 a grande imagem de Portugal era aquela velhinha com bigode, toda vestida de preto, e vejam lá o que é que vão dizer, porque essa velhinha é a minha avó. Depois, nos anos 90, Portugal já não quer ser isso de maneira nenhuma. E então Portugal passa a ser a Ponte Vasco da Gama, que é a maior da Europa, ou passa a ser o Shopping o Colombo, que é o maior da Europa, ou a Expo 98. No entanto, vá lá, a promoção desse novo Portugal não digeriu completamente ou fechou os olhos ao outro Portugal que ainda existia. E o que é mais incrível é que ainda existe, ainda está lá, ela ainda não fez o bigode. E eu sinto que neste momento é muito importante, e eu próprio já agora, se posso também falar sobre isso, também acho que sou uma pessoa que de alguma forma personifico muito isso. Porque eu nasci numa aldeia com 1000 habitantes, mas eu tocava guitarra na primeira banda de hardcore, grindcore do Alentejo, quer dizer, né? Lá as pessoas, pronto, eu sei eu sei podar uma laranjeira, né? Mas tenho piercings e tenho tatuagens, quer dizer, exato, e estou aqui. Ou seja, e eu sinto que Portugal também é um pouco assim. Portugal também tem essas duas realidades e ganha quando fizer pazes e se apaziguar com elas as duas e perceber que é tudo isso. Porque é fundamental sabermos quem somos, não é? É fundamental termos não é? Fazermos esse exercício e depois de sabermos quem somos é fundamental arranjarmos forma de o aceitar e de viver com ele e de construir a partir disso. E isso também, parece-me a mim, é uma tarefa da literatura e de escrever livros. É pensarmos em função daqueles paradigmas, daqueles tótems que são os livros, não é? Esses animais opacos. Deixa eu ver, eu não sei como é que a gente está de tempo. Eu falo muito. Já aqui. Eu ainda queria fazer uma pergunta sobre o livro, mas ele colocando ele dentro da ordem dos teus livros, pelo menos dos que eu conheço, que o livro ele foi muito comentado sobre a mudança da primeira para a segunda parte. Em geral, as pessoas falam muito sobre a questão metaficcional dele. Mas me chama mais atenção até do que a questão metaficcional é o tom desse cara que narra o texto na segunda parte, que ele é irônico, ele é sarcástico, ele é desbocado, ele é agressivo, né? Ele tem frases curtas. E eu tenho a sensação, e não sei o que tu acha disso, que ele contrasta não só com a primeira parte do teu livro, mas ele contrasta com a tua literatura até então, que não é que o livro seja uma diferença na tua literatura, a segunda parte do livro é uma mudança em relação ao que tu vinha fazendo desde então, assim. Não sei o que tu vê sobre isso. Olha, sobre isso tenho uma coisa a dizer. Há pouco estávamos ali a falar e tu estavas a dizer uma coisa muito engraçada. Vou aqui agora pôr a boca no trombone. Estava a dizer, mas o Saramago não disse assim nenhuma frase sonante que pudéssemos dizer para te apresentar. E eu não disse nada sobre isso. Mas eu tive, por acaso, sorte de ter muito contacto com o José Saramago, porque eu recebi o prémio com o nome dele em 2001, que eu tinha 27 anos. E então, desde esse período até à morte dele, eu tive inúmeras ocasiões em que tive a oportunidade de ter contacto com ele, e ele, pronto, foi muito inspirador em muitos aspectos e foi assim também muito, não é? Foi uma referência para mim. Como diria o Fernando, eu era o ídolo do José Saramago.
E então, pronto, foi uma referência importante. E uma coisa que eu sentia, e cada vez que ele me via, dizia-me isso com muita frequência, era, ele tinha medo que eu destruísse tudo o que eu já tinha conquistado e que deitasse tudo a perder. Porque eu publiquei o meu primeiro livro no ano 2000, e depois publiquei logo a seguir o meu primeiro romance, que se chama Nenhum Olhar. Foi uma coisa muito... Esses livros foram muito aclamados, começaram logo a ser traduzidos, muita coisa. A seguir escrevi um romance que se chama Uma Casa na Escuridão, e ele ficou logo meio assustado, porque é um romance também um pouco assustador. Mas ficou muito assustado, acho eu, pelo radicalismo, se calhar na cabeça dele, pequeno-burguês, que ele intuía em mim, e bem. Porque eu tenho assim uma certa característica meio kamikaze e meio... gosto de construir, mas dá-me especialmente prazer construir se eu souber que vou destruir. Dá-me muito prazer dar uma infância a uma personagem, desenvolver uma relação com ela se eu souber que a vou matar. Não sei, pronto, não sei, Freud explica, talvez. O que sei é que neste romance, efetivamente, foi muito criticado por isso, por ter essa mudança tão radical no fim, mas é assim, se o romance não fosse assim, não era ele, não é? Quer dizer, se tu tivesses um risco ao lado, não eras tu tens de ter esse penteado fantástico que te caracteriza, não é? Exatamente o mesmo acontece com o romance, quer dizer, eu não posso dizer, eu não posso, pronto, eu sei que há muitas pessoas que o fazem, mas se eu rejeitar o meu nariz, então eu estou-me a rejeitar a mim, não é? Porque o meu nariz sou eu. E o meu nariz não é uma entidade que anda aí, como no texto do Gogol. O meu nariz sou eu. E então, pronto, eu tinha essa ideia desde o início. Eu inclusivamente acredito que pronto, para quem não conhece o livro, isto se calhar pode ser meio estranho, mas depois quando lerem pode ser que se lembrem desta conversa. Porque o que acontece é que o romance vai numa direção e depois termina de uma forma completamente imprevista. Mas isto para dizer que normalmente é bom, não é? As pessoas gostam disso. Mas para dizer uma coisa que é, imagina, faz-se um romance e chama-se livro, não é? Já é assim uma coisa super ambiciosa. E depois ainda há uma outra coisa que é muito mais ambiciosa que essa, que é pura e simplesmente o ato de escrever um romance e de querer publicá-lo. Porque escrevê-lo tudo bem, mas publicá-lo é uma responsabilidade que se assume com o mundo. Porque imaginem, eu venho desde lá da Cochichina, das Galveias, não é? Dizer-vos aqui em Porto Alegre, olhem, eu escrevi um livro, não é? O que é que vocês têm a ver com isso? Não é? O que é que isso... Não é? Eu tenho de acreditar naquilo que eu vos venho aqui trazer para fazer este caminho e para vos vir aqui pedir o vosso tempo, que é uma coisa que não há mais. Quer dizer, porque se gastarem dinheiro, podem ganhar a seguir mais e até se calhar podem vender o livro e até se calhar por mais caro. É um investimento, atenção. Mas o tempo que agora estão aqui a passar, este tempo, é irreversível, é único, e estão aqui e não estão a fazer outra coisa. Podiam estar a fazer outras coisas, não é? E não estão a fazê-las. E eu, de alguma forma, sou responsável por isso. Por isso, ou nessa medida, eu sinto que tenho de apresentar alguma coisa, em primeiro lugar, que eu acredite nela, com muita convicção, e de que eu acredito e que eu sinta que é positiva, e ao mesmo tempo tenho também, parece-me a mim, de achar que é nova, que traz alguma novidade. E quando eu sei que já foram escritos, não é, um número infinito de livros antes de mim, que eu nunca vou ler, não é? E que lá nas prateleiras, como diz nesse excerto que tu leste, vou ficar ao lado do Fernando Pessoa, não é? Peixoto, Pessoa, Pedrosa,
Pedroso, Pacheco. Por isso, pronto, e isto não é como no futebol, não é? Em que o Cristiano Ronaldo nunca vai assim, nunca vamos saber como é que era ele contra o Pelé, porque o Pelé já é mais velho, não é? Na literatura, o Pelé ainda está na máxima força, não é? O Fernando Pessoa ainda está aí com o vigor de quando acabou de escrever aquelas palavras. Por isso, esse final é a minha ilusão, né, de que estou a fazer alguma coisa que nunca ninguém fez. E eu acho que sem essa convicção também é tudo muito chover no molhado, né? É tudo muito... eu acho que uma das piores coisas que se pode dizer de um livro é que ele é... não sei qual é, agora é uma coisa muito má, mas eu não me lembro qual é. Inconsequente, que é... Como é que se diz? Não, que não tem consequências, que é inócuo, que que não acrescenta. Há uma palavra para isso. Eu vou-me lembrar dela daqui a pouco. Quando estiver sozinho a dormir. Manda um e-mail depois. Manda. A gente bota no blog da Festipo dizendo qual era a palavra. Que é inócuo, claro. Não é? Que não traz nada, que é... pronto... mais ou menos, pronto. Inútil, se calhar, não é... Inútil não é a palavra, porque... Não. Inconsequente? Não, também não sei, não me lembro. Uma bosta. Às vezes uma bosta dá jeito. Na verdade, a gente tem que encerrar já, assim, o papo foi rápido. Mas foi bom. Mas eu acho que não... já que tu citou o Pelé, eu acho que tem uma pergunta que acho que não dá para sair daqui sem fazer ainda, que é o que tu achou do Marcelo Groi? O goleiro do Grêmio no domingo. Achei fantástico. E acho que no domingo foi muito por causa dele, né? Que o Grêmio pôde sorrir. E inclusive o Zé Luiz, ao final do jogo, disse: eu acho que o Inter vai empatar depois. E o Inter de fato empatou. Então eu tô pensando em dar um jeito de manter o Zé Luiz aqui em Porto Alegre. Eu sou como aquele... Qual é que era o animal que durante a Copa da Alemanha... que o polvo. Era o polvo. Eu sou como o polvo. Também prevejo os resultados. Bom, mas então é isso. Agradecer imensamente a presença do Zé aqui. Obrigado. Bom papo, bom escritor, boas ideias. Deixa-me dizer um poema ali para a Vika, que é a minha primeira leitora de Porto Alegre de sempre. E que é um poema que eu gosto muito de dizer sempre, que é assim uma espécie de oração para mim. Tu já ouviste 50 vezes. Está aqui, inclusive. Está no cemitério de pianos. Mas é um poema muito simples e que é assim: na hora de pôr a mesa, éramos 5. O meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs e eu. Depois, a minha irmã mais velha casou-se. Depois, a minha irmã mais nova casou-se. Depois, o meu pai morreu. Hoje, na hora de pôr a mesa, somos 5. Menos a minha irmã mais velha, que está na casa dela. Menos a minha irmã mais nova, que está na casa dela. Menos o meu pai. Menos a minha mãe viúva. Cada um deles é um lugar vazio nesta mesa onde como sozinho. Mas irão estar sempre aqui. Na hora de pôr a mesa, seremos sempre 5. Enquanto um de nós estiver vivo, seremos sempre 5.